A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom com vocês? Então vamos aí para mais um vídeo, dando sequência aos vídeos dos escolhidos. Cada vídeo desse dos escolhidos, irmãos, eu vou falar de um assunto diferente, tá? A gente falou de um assunto no primeiro vídeo, agora vai ser os 3 vídeos desses, tá? Eu vou falar de outro e depois no outro do outro, tá bom? Então vamos lá. Vamos sem muitas delongas. Isso aqui é bom que fortalece a fé, dá ânimo, né? Nos consola quando a gente está passando por lutas e não nos deixa enganado também, né? Nas instituições comuns. Vamos lá. Parou para pensar se está mesmo dentro da vontade de Deus? Não dentro de uma instituição, não em um prédio bonito com bancos acolchoados e ar-condicionado, mas dentro da igreja que ele reconhece, aquela que ele chama de noiva, aquela pela qual Jesus entregou a própria vida. Essa pergunta não é apenas polêmica, ela é urgente, porque há muitas pessoas dentro de templos, mas fora da verdade. E há muitos que pensam estar salvos, quando na realidade nunca conheceram a verdadeira igreja que a Bíblia apresenta. Quantas vezes você já se perguntou: será que eu estou congregando no lugar certo? Será que existe mesmo uma igreja que Deus aprova acima das outras? A maioria procura no lugar errado. Vivendo uma fé tá que só dentro de parece nós, verdadeira por fora, onde está 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor. Não são sinais de fraqueza Cada membro espiritual. São sinais de maturidade, é uma de alguém que quer igreja seguir a verdade, custe o que custar. E a resposta para todas elas está onde sempre esteve, na palavra. Mais de maturidade, de alguém que quer seguir a verdade, custe o que custar. E a resposta para todas elas está onde sempre esteve, na palavra de Deus. É nela que encontramos o plano, o padrão e os critérios do Senhor para aquilo que ele chama de igreja. Antes de continuar, se você sente que precisa de direção, clareza e uma fé verdadeira baseada na Bíblia, se inscreva agora no canal, curta esse vídeo e é uma outra coisa que é engano, só para conhecimento, tá, irmãos? Por exemplo, tudo bem, não tem nada de errado assim, não é nada herético, mas essa figura que apresenta de Jesus aí, de olho azul, isso é um ator, tá? É a figura que a gente conhece, que foi apresentada pra gente desde que o mundo é mudo, né? Mas Cristo, ele não tem essa fisionomia, né? A gente não sabe no certo, né? Geralmente a gente se baseia pela fisionomia dos judeus. Como são os judeus? Ele tem cabelo, alguns têm cabelo liso, mas geralmente tem cabelo crespo, né? Barbudo, a maioria. Tem os que não tem, deixa a barba, tira a barba, fica liso, mas, né? Pele morena, porque lá é sol e é deserto e alguns lugares, e frio à noite, né? E de dia é calor. Não só no deserto, mas em algumas partes, né? Então, tem a pele morena, não tem cabelos castanho louro, nem olhos azuis, né? Isaías, acho que é o profeta Isaías que diz que ele não tinha formosura para ser admirado por ninguém, né? A formosura dele vem do interior, vem do, né? Que ele não era assim uma pessoa bela, assim, de aparência, assim, fisicamente, né? Mas ele era belo pela luz que ele carregava, que é Deus, né, encarnado, e tinha a luz do Pai, do Espírito Santo, né? Então, só para dar conhecimento, tá, gente? Quando a gente vê essa figura assim, tudo bem, que é bom, que a gente se lembra de Cristo, de tudo, mas temos na consciência que essa figura não é ele, entendeu? É só um retrato para que a gente lembre do nosso Salvador, mas não é ele, essa figura aí, tá? Que é igual nos filmes, teve vários atores que fez e representou o papel de Cristo, né? Mas é o ator, né? Aí as pessoas adoram o ator como se ele fosse o próprio Cristo, e não é, entendeu? Tem pessoas que pensam isso, né? Infelizmente, né? Que tem pessoas que não, que sabem, né? Mas outras, vamos lá. Que o que vamos revelar aqui
pode mudar completamente a forma Por que como eles você põem essas entende a imagens aí? igreja de Cristo. Que é a imagem que todo mundo já conhece de Cristo, né? É essa imagem que foi vendida para nós, né? Por isso que todos os canais usam essa imagem, porque não tem imagem dele. Ninguém sabe, a não ser os discípulos que estavam naquela época lá, né? Que viveram com ele, depois o pouco, que chegaram a conviver com ele, sabe a fisionomia, né? Mas de lá para cá, pinturas como de Leonardo da Vinci, Michelangelo, que trouxeram essas imagens aí como se fosse um riacho europeu, entendeu? Vamos lá. E a última revelação será a mais impactante de todas. A palavra igreja no Novo Testamento vem do grego Eclésia, que é os significa chamados para fora. fora. Ou seja, igreja não é o templo físico, não é a placa na frente do prédio, não é a denominação. Igreja, segundo a Bíblia, é o conjunto de pessoas que foram chamadas por Deus para viver separadas do sistema mundano, unidas inclusive Cristo, do sistema em mundano, santidade inclusive e o propósito. sistema religioso, que faz parte do mundo. Que quem criou, na verdade, eu falo essas coisas, os caras pulam e dá pulo da cadeira e vira cambalhota e xinga. E quem criou esse sistema foi Satanás, gente. A primeira religião foi criada por Semírides, lá em Gênesis, com Nimrod, para ela ser adorada, que reuniu as pessoas lá e ela fazia os rituais dela lá, né? Que o próprio Lúcifer falou para ela: você pode ser seu próprio Deus ou fabricar o seu Deus, né? Então começou ali a religião. Lógico que o Senhor, ele no Antigo Testamento, ele tinha os ritos religiosos dele, tinha o templo, aquilo ali era figura, para mostrar que aquilo ali não podia salvar ninguém, que aquilo ali era só para tentar abrir os olhos dos judeus, mas eles não entendiam. Lógico que naquele tempo lá, o Senhor se agradou, que fazia os rituais, sacrifícios, que o próprio Criador colocou lá para eles obedecerem. Mas aquilo ali era para testar o povo, para ver se eles iam ser obedientes ou não, entendeu? E depois, para guiar para Cristo, para a nova aliança. Coisa que o judeu não entendeu, né? E uma coisa que estava tão nítida, né? Porque desde Gênesis foi morto o cordeiro, né? Na Páscoa, passaram o sangue do cordeiro nos obrais da porta, né? É para apontar já para Cristo, que é o cordeiro pascual. Como que esses outros que eram do tempo de Jesus não perceberam isso, esses judeus? Cara, era só olhar para a história de Moisés, do cordeiro da Pascual, e olhar como que Yahshua foi morto, né? E o sangue foi derramado e o véu se rasgou. E tudo foi cumprido, como disseram os profetas do Antigo Testamento, foi cumprido com Yahshua. Entendeu? Como é que os caras não enxergam, velho? Vamos lá. Quando Jesus disse a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Ele não estava falando de uma construção. Ele falava de uma revelação, a de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja verdadeira é formada por aqueles que têm essa revelação viva em seus corações e que vivem por ela. Muitos confundem igreja com religião. Exatamente. Mas religião sem transformação é apenas tradição. O próprio Jesus confrontou os religiosos do seu tempo. Ele os chamava de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Mateus 23, 27. Eles conheciam as Escrituras, mas não conheciam a Deus. Você já reparou que eles conheciam a letra, né? Conhecia a Torá, o Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento falava de Yahshua, falava de Cristo. E eles não entenderam que Cristo era o Filho de Deus Altíssimo verdadeiro e Deus encarnado, entendeu? Aí recusaram o Messias e pregaram ele na cruz. E porque ele ameaçava, porque ele falava as verdades bíblicas, que era contrário às doutrinas religiosas dos fariseus e saduceus da época, né? E ameaçava o poder deles, né? Porque ele estava revelando as verdades para o povo, né? Então, vamos lá. E continuam com os mesmos vícios, os mesmos comportamentos, as mesmas mentiras, porque não é o lugar que salva, é a obediência à palavra. Não adianta estar em uma igreja se o coração continua longe de Deus. Este povo me honra com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29:13. Então existe uma única igreja verdadeira? A Bíblia responde, sim. Sim. Mas ela não tem placa, não tem cor, não tem sede própria. Ela é invisível aos olhos do mundo e visível apenas aos olhos espirituais. Ela é formada por todos aqueles que nasceram de novo, que vivem pela fé, que obedecem ao Evangelho, que reconhecem Jesus como Senhor e vivem para agradar a Deus, mesmo que ninguém veja. Essa igreja é chamada de noiva de Cristo e ela está sendo preparada para o grande dia. O apóstolo Paulo diz em Efésios 5:27 que Cristo quer apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É esse o padrão. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Não é sobre o exterior, é sobre o interior. Vamos refletir juntos. O que Deus espera de alguém que faz parte da sua igreja? Um comportamento moral, uma frequência religiosa ou um coração transformado e rendido à vontade dele? Um coração transformado e rendido. Exemplo de Abraão. Quebrantado. Ele não tinha templo, não tinha estrutura religiosa, mas era considerado amigo de Deus. Por quê? Porque ele vivia pela fé e pela obediência. Pense em José no Egito ou Daniel na Babilônia, todos longe de Jerusalém, do templo, dos sacerdotes, mas com um altar vivo no coração. No Brasil de hoje, muitos acham que estão espiritualmente seguros só porque estão dentro de uma igreja todos os domingos. Mas e de segunda a sábado? Estão vivendo como parte da noiva de Cristo ou apenas seguindo um ritual vazio? É comum ver pessoas pulando de igreja em igreja procurando uma melhor pregação, um louvor mais animado, um líder mais carismático. Mas se o foco está em aquela história que a Bíblia diz, né? Amontoar doutores conforme os seus desejos, para ouvir o que quer. Não ouvir o que está na Bíblia, o que está na palavra. Porque às vezes a palavra, elas não, como eu digo sempre, ela serve para nos consolar, para nos dirigir em espírito, né, para o caminho certo, para nos admoestar, para nos fortalecer, mas também nos confronta. Confronta o pecado da nossa carne. E isso a maioria não quer, né? Porque aí você tem que se olhar para si e reconhecer seus erros. E isso a maioria dói para a maioria fazer isso. Então ela prefere os convencionais religiosos, né? Porque a religião hoje, principalmente a de hoje, antigamente, no início da religião, ela ainda confrontava o pecado. Confrontar o pecado não é julgar ninguém, tá, irmãos? As pessoas confundem uma coisa com a outra. Julgar é você dar decreto de condenação para a pessoa. É você, quando você confronta o pecado, você mostra para a pessoa que ela está errada com amor. Como o Yacho fez. E Yacho não julgou ninguém. Yacho mostrou, vai, não peques mais, para que coisa pior não te ocorra. Entendeu? Ele fala comigo, ele fala com outros, com qualquer um. Então, ele nos usa para falar com outros irmãos, para chamar a atenção do irmão para o erro dele, mas não para julgar, não para criticar, mas para abrir os olhos para ele se consertar para o próprio bem dele. Mas a gente faz isso por amor, mas as pessoas não entendem. Aí fala, você está julgando. Entendeu? Porque elas não sabem diferenciar julgamento de você orientar ela por amor nos erros, entendeu? E aí ela pode até falar, mas quem pediu? Mesmo que seja. Entendeu? Então ainda são ingratas, né? Porque eu tive quem me orientou, quem chamou minha atenção, quem me corrigiu, quem me confrontou, usado por Deus, mas de maneira amorosa. Nunca com intenção, essas pessoas fizeram isso comigo com intenção de me julgar, de me criticar, não se afastaram de mim, nem nada, só por amor. E eu entendi isso, mas nem todos entendem, né? Então aí a gente tem que apenas orar por esses e pedir a Deus, que Deus toque no coração, né? Porque são pessoas de cerviz duras, que o Senhor falou, né? Dura cerviz, de coração duro, né? Impenitente contra o pecado. Elas não querem olhar para si para se consertar, entendeu? Porque dói, mas cura. É necessário, né? Vamos lá. Há algo errado. A igreja verdadeira não é centrada no homem, mas em Cristo. Exatamente. Ela não busca agradar os membros, e acho mas Cristo agradar é o centro da nossa mulher adoração. simples do interior, chamada Dona Luzia, viveu mais de 40 anos limpando a pequena congregação da sua cidade.
Nunca subiu no púlpito, nunca teve cargo, mas orava, jejuava e amava a palavra. No hospital, antes de morrer, disse à sua neta: "Eu nunca fui famosa, mas nunca deixei de ser noiva." Essa mulher entendeu o que é ser igreja. O maior perigo hoje não são as igrejas com doutrinas diferentes. O maior perigo são os corações indiferentes à verdade. Jesus está voltando e ele não vem buscar uma instituição. Ele vem buscar uma igreja santa, separada, apaixonada por ele. E você é parte dessa noiva? Ou está apenas... Muitos falam, todo mundo fala, Jesus está voltando, ele nunca volta. Ó, um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele não fala o dia certo para a gente vigiar, para a gente não... Senão a gente ia viver em pecado e falar, só vou me converter, só vou melhorar quando... Aí vai malandragem, isso não é conversão, entendeu? Então, e outra, ele falou para olhar os sinais, olha os sinais aí. Então, e outra, como que eu posso falar? Não é você tá fissurado por datas, mas e outra, que eu ia falar assim, porque independente que ele demore ou vá rápido, uma coisa é certa, que ele vai voltar, porque Deus não é homem para que minta, e ele falou que ia voltar, ele falou que ia preparar lugar e vinha para nos buscar, não só para os discípulos ele falou isso, não, falou para todos os cristãos, porque se o evangelho ia ser espalhado, ia chegar no mundo todo e depois vinha o fim, como diz a palavra, como é que ele não vai buscar cada cristão, cada genuíno de cada época? Entendeu? Não faz sentido, entendeu? Então as pessoas que não têm fé e dizem que tem, né, fica negando o que está escrito na Bíblia e não tem paciência para esperar. Porque quando Deus faz uma promessa, mesmo uma promessa terrena para nós aqui nessa terra, a gente não espera com paciência. Então, a vida dele é a mesma coisa. Por isso que a gente, quando ele faz uma promessa terrena e você não vem na hora que você quer, você tem que ter a paciência, é uma das virtudes do Espírito. Entendeu? Então, até na vinda dele a gente tem que esperar com paciência. Porque ele falou, é mister, ou é lícito que todas essas coisas aconteçam e aí vem o fim. Ainda não é o fim. Que coisas? Guerra, rumores de guerra, pragas, pestes, pai contra filho, filho contra pai. Todos esses sinais aí, sinais no céu, sinais na terra, queimadas, terremotos, tsunamis, um engano em alta, tudo isso daí ele falou que é necessário que aconteça para depois ele voltar, entendeu? Então ainda não é o fim, essas coisas, mas já está próximo, como as dores de parto, entendeu? Então vamos lá, vamos dar sequência. Esperando algo que nem sabe se deseja de verdade? Escreva nos comentários. Eu quero fazer parte da igreja que Jesus reconhece. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Revelações profundas ainda virão, e a última será a mais forte. É preciso coragem para reconhecer que talvez estejamos vivendo uma fé que agrada mais aos homens do que a Deus. Muitos preferem continuar no conforto da tradição, mesmo sabendo que ela não produz transformação verdadeira. Mas a verdadeira igreja não se acomoda. Ela não negocia a verdade. Se não tiver transformação, ela vive... a gente não vai ser salvo. Tem que ter transformação, nascer de novo, de dentro para fora. Se não acontecer isso, você vai ser só seguir tradições e religião e não vai ser salvo. Você vai, como se você estivesse querendo ser salvo por obras, ou pelo conforto daquilo lá que é familiar para você, sem renúncia, sem luta contra o pecado, sem mudança de dentro para fora. Isso serve para mim ou para qualquer um. Quando eu falo para mim também, não é só para os outros não, irmãos. Eu tenho minhas lutas pessoais contra mim mesmo, contra a minha carne, porque eu habito num corpo contaminado e eu sei disso, eu tenho noção disso. A palavra me deixa isso claro, entendeu? Que a gente tem que batalhar. A maiores das lutas, de todas as lutas, lógico que a gente tem várias, contra o sistema, contra a inteligência artificial que vai ser usada para o mal lá na frente, lutas contra a corrupção, lutas contra um monte de coisa, mas a maior delas é contra você mesmo, contra o seu pecado.
é contra o seu caráter distorcido por causa do pecado, entendeu? Quando eu falo isso, as pessoas ficam, se escandalizam, né? Não, mas eu não sou assim. Todos nós somos, irmãos. Nós somos sendo, quando você encontra Yahshua e você entrega a vida para ele, para o Messias, você é transformado de fé em fé, de glória em glória, até o final da sua vida. A conversão é um processo que vai moldando o seu caráter e tirando todas as impurezas, toda a sujeira, todas as coisas, os egoísmos, as invejas, que todos nós temos quando entramos nesse mundo, e a gente tem essa contaminação. Uns um pouco mais, outros um pouco menos. Alguns têm alguns de alguns defeitos, outros não têm esse defeito, mas tem outros. Alguns matam, outros assassinam, outros abusam, outros mentem, outros invejam, outros desejam o que não é seu, como a Bíblia fala, não desejar o que é do próximo, né? Cada um de nós temos esse fruto do pecado dentro de nós, que a gente tem que combater com o poder da palavra, com a oração, com o Espírito Santo do poder de Deus, o Espírito de Yahweh e de Yahshua HaMashiach, né? Então é uma luta interna entre o Espírito e a carne que a gente vai combater, que é uma das piores que a gente enfrenta, né? Mas com o poder de Deus a gente consegue vencer, se a gente não desistir, não retroceder e fortalecer cada dia mais na fé, entendeu? O próprio Jesus foi rejeitado pelos líderes religiosos do seu tempo. Eles conheciam a lei, mas não reconheciam a verdade encarnada diante deles. Isso nos mostra que nem todo a letra da lei religioso está alinhado com o coração de Deus. Eu não conhecia o Espírito. A Bíblia é clara quando diz: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Mateus 7, 21. A verdadeira igreja está escondida para o mundo, mas manifesta para o céu. Ela é feita de pessoas que não se envergonham do Evangelho, que não se vendem por aplausos, que não mudam a mensagem para agradar o público. O que é obedecer a palavra? Para ficar claro aqui, Você obedecer a palavra tem várias formas, Tudo que a palavra ensina, não consultar mortos. Muitos, eu falo isso aqui, vão lá e consultam mortos, né? Meu ente querido, é um demônio que está lá, você pensa que é o ente querido. Não consultar mortos, isso é abominação para Deus. Largar a imoralidade sexuais, de qualquer tipo de imoralidade, porque o sexo foi dado por Deus para com o seu cônjuge, você ser leal e fiel a ele, porque o casamento de uma pessoa, ou irmãos e irmãs, de um casal, é uma figura do casamento de Yahshua com a igreja, que somos nós, cada cristão, entendeu? Representa o casamento de Cristo com a igreja, nas escrituras. Então é como figura, então tem que ser um casamento puro, fiel, leal. Por isso que Yahweh, o nosso Criador, chama o povo de Israel em algum momento da vida de prostituto, de meretriz, porque ele traiu o Senhor com outros ídolos. Prostituição religiosa, ritualística, entendeu? Então, você tem que obedecer assim, tudo que ensina lá. Amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, fazer o bem, desviar da mentira, desviar do engano, da traição, da fraudulência, da bebedeira desenfreada. Não é que você não possa beber, mas você não possa se embebedar. Da glutonaria, comer desenfreadamente, você pode comer, mas com moderação, sem fazer glutonaria, né? Não invejar, não desejar o que é do próximo. E tudo isso, todos nós temos dentro do nosso corpo contaminado. E a gente tem que lutar com o poder da palavra, com o poder do Espírito Santo da transformação, para a gente chutar isso para fora e cada vez menos se afastar dessas coisas e obter para nós o fruto do Espírito. Amor a Deus, amor para o próximo, amabilidade, benignidade, caridade, compaixão ao próximo, misericórdia, falar sempre a verdade, andar na justiça e não se conformar com este mundo, com as ideologias desse mundo, não se conformar quando você está numa empresa e você, para ganhar cargo, fazer coisas injustas, fazer coisas, mentir, manipular, se corromper. Eu prefiro sair de uma empresa do que me sujeitar a essas coisas. Eu já fiz isso na minha vida, já caí fora de empresas por causa de coisas erradas que eu presenciei e que eu não queria me compactuar com essas coisas, entendeu? E nem
compactuar nem com injustiça comigo mesmo, com a minha pessoa, e nem que eu fizesse parte de compactuar para injustiçar o outro, o próximo. Nem com mentira, nem com engano, nem com fraudulência. Então, isso daí é uma das partes de negar a si mesmo. Às vezes você perde um emprego, ou um cargo, ou você ganha um cargo que você vai ganhar mais para fazer o que é certo. Entendeu? Isso é negar a si mesmo. Às vezes você está fazendo uma coisa que é para você, ali uma diversão, um prazer seu, e um irmão seu vem e pede ajuda, ou que não é irmão em Cristo, mas é uma pessoa conhecida de longe, mas que está necessitando, aí você fala, não, agora eu não posso, ela, quer dizer, você rejeita ajuda ao próximo, né? Então tudo isso, né? Agora, quando você está servindo a Deus, é lógico que o reino de Deus é prioridade na frente de qualquer coisa, né? A palavra diz isso, põe o reino de Deus em primeiro lugar e sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas se você não estiver trabalhando para o reino e alguém precisar de você, se estiver fazendo outra coisa, você tem que ir lá auxiliar, entendeu? Então é tudo isso, né? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Pessoas que perdem amigos, status, seguidores, mas não perdem a santidade, porque sabem que o que está em jogo é eterno. É comum ver hoje igrejas preocupadas em parecer modernas, atualizadas, atrativas. Mas não é isso que define a Igreja de Cristo. A Igreja verdadeira não se mede por quantidade de membros, mas por qualidade de frutos. O Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, e não em performance e aparência. Em João 4, Jesus encontra a mulher samaritana e quebra todas as barreiras religiosas para alcançar uma alma. Ela estava excluída, rejeitada, desacreditada. E mesmo assim, foi ali, num poço, fora do templo, que ela teve um encontro transformador. Sabe o que isso nos ensina? Que a igreja verdadeira não está onde as pessoas esperam, mas onde o Espírito encontra corações quebrantados. E esse Espírito não se prende a estruturas. Ele sopra onde quer, visita quem tem sede. Ele entra na cela da prisão, na favela esquecida, na casa humilde. E ali, onde há sinceridade, ele edifica a sua igreja. Certa vez, um pastor foi evangelizar em um bairro carente. Não havia templo, púlpito ou microfone. Apenas ele, uma Bíblia e um grupo de jovens sentados na calçada. Um deles chorou ouvindo a palavra, aceitou Jesus e começou a mudar de vida. Hoje, esse jovem é missionário. Aquele dia, naquela calçada, foi o nascimento de uma igreja aos olhos de Deus. Será que o que é um missionário? Missionário não tem nada a ver com o templo religioso, tá, irmãos? É um dom, é uma missão que Deus entrega para uma pessoa para ele fazer determinada missão, determinados atos. Vamos supor, se for viajar para pregar o evangelho igual Paulo, ele vai viajar de cidade em cidade. Se for auxílio de bens, de comida, alimento para os carentes, ele vai fazer isso. Isso é missão, isso é chamado de missionário. Não tem nada a ver com o que fala na igreja aí, que eles mandam também as pessoas fazer missão fora. Mas não é uma coisa obrigatória, sendo uma imposição de dominação, como uma regra religiosa por obrigação você ser cumprida. E outra, a religião, ela te impõe que você manifeste dons que você não tem, porque o dom, cada um tem o dom dado por um espírito. Às vezes a religião te põe você para exercer um dom que não é o seu dom. O seu dom é outro, entendeu? Então tem um monte dessas falcatruas aí, né? Que a igreja certa tenha luzes, estrutura, eventos, enquanto o Espírito está te chamando para voltar ao evangelho simples, puro e verdadeiro. A verdadeira igreja não entretém. Ela confronta. Olha lá, confronta, ela transforma. Quem quer ser Disse confrontado? que os verdadeiros discípulos seriam conhecidos pelo amor. Amor que perdoa, que serve, que se sacrifica. Exato. Quando você... O Jesus, lavar os pés de Jesus, Jesus lavou Cristo e Yahshua lavou os pés dos discípulos, eles fizeram isso que é um simbolismo para você servir o próximo. Não quer dizer lavar os pés fisicamente. Ali ele mostrou fisicamente uma coisa espiritual, entendeu? Para você fazer uma coisa espiritual, para você servir o seu próximo, entendeu? É esse o significado das coisas. As pessoas veem, as religiões, ela vê tudo igual os fariseus via.
de maneira física e carnal. Ela não entendia a figura espiritual por trás do ato físico, entendeu? Que tinha lá. Que não aponta o dedo, mas estende a mão. Esse é o DNA da verdadeira igreja. Onde está esse amor hoje? É urgente lembrar que a igreja de Cristo é formada por pedras vivas, como diz 1 Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Isso significa que cada cristão verdadeiro carrega consigo a presença do Deus vivo. O culto não começa no domingo, ele começa na segunda-feira, quando você decide obedecer, mesmo quando ninguém vê. E é por isso que muitos se sentem perdidos dentro de igrejas lotadas, porque estão cercados de pessoas, mas longe da presença. A multidão não garante a glória. Em muitos lugares, o Espírito já se retirou, mas o programa continua, porque sem santidade, sem verdade, sem arrependimento não há igreja, há apenas reunião. Quando o povo de Israel caminhava no deserto, Deus não mandou Moisés construir um templo fixo, mas uma tenda, o tabernáculo, porque a presença de Deus se movia, e o povo deveria acompanhar essa presença. A igreja verdadeira também é assim, ela se move onde o Espírito está. Não se prende à tradição, mas à direção. Será que você está numa igreja onde o Espírito se move? Onde há espaço para arrependimento, correção, cura, transformação? Ou está num ambiente onde todos sorriem, mas ninguém muda? Não se trata de julgar as igrejas, mas de examinar a si mesmo. O apóstolo Paulo nos ensinou isso. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13:5. A verdadeira igreja está na contramão do mundo. Exato. Ela não negocia princípios, não vive de emoções, mas de convicção. Ela sabe que seguir a Cristo é carregar a cruz, que ser igreja é amar mesmo sendo rejeitado, é permanecer mesmo sendo perseguido, é viver pela fé, mesmo quando fazer o bem ao próximo sem filmar com o smartphone para mostrar que você está ajudando, o que isso é hipocrisia. Você faz sem ninguém ver. Você faz só quem vê é quem está por perto, mas você não faz com intenção de ser visto. Quem tem que te ver é o Senhor. E você não faz para ganhar nada de troca, você faz por amor das almas, por auxílio, né? Tanto pregar a palavra como auxiliar com coisas, bens, com alimentos, com roupas, com tudo. Você faz por amor, sem querer nada de troca. Lógico que lá no reino celestial a gente vai receber galardões. Cada um vai receber o seu de acordo com o que fez em vida com o seu corpo, aqui na terra. Mas, todavia, a gente não faz por prêmio, por interesse. A gente faz por amor. Por isso, os verdadeiros que fazem... Às vezes, você não pode fazer muita coisa, mas como o Senhor disse, ó, aquele que der um copo de água para um desses meus pequenino qualquer um que tiver sede, para mim me desce. Se der um prato de comida, para mim me desce. Se der, né, se for me visitar na prisão, que foi pessoa presa ou injustamente ou alguma coisa, ou no hospital, para mim fosse me ver. Se me desse o que vestir, para mim me desse. Então, pequenas coisas, que não precisa ser coisas grandiosas, mas pequenas coisas que você faz, sendo de coração, de sinceridade de coração pelo próximo, você está fazendo ao Senhor. Então é isso, né? Que a igreja certa é aquela que traz paz à alma. Mas às vezes, a paz que o mundo oferece é apenas ausência de confronto. E o verdadeiro evangelho confronta o pecado, denuncia a hipocrisia, mas vai chama a santidade. Não a igreja pode, verdadeira não é confortável. Não, irmão, você está julgando, você está julgando. Uma moça chamada já falo logo isso, tá decidiu julgando. sair de uma igreja. Você não tem que julgar o pecado dos outros, você tem que mostrar com amor. Irmão, isso aqui está errado, esse comportamento está errado, né? Se retrate, vai buscar força no Senhor, né? Porque Ele vai te ajudar. Se você precisar da minha ajuda aqui, a gente lê a palavra junto, a gente ora para você vencer essas coisas. É assim que fala, não é para julgar. Aí qualquer coisinha que você fala, tá me julgando. E por quê? Porque a pessoa não quer sair do erro.
né? Aí você tem que largar lá e orar pela pessoa, então somente. Você já falou, a pessoa não quer, você vai forçar, não tem como forçar. Grande, porque percebeu que sua vida espiritual estava estagnada. Foi para uma congregação simples, sem banda, sem projetor. Mas ali ouviu uma pregação que a levou ao arrependimento, ao jejum e à oração. Hoje ela discipula outras mulheres e experimenta uma intimidade com Deus que nunca teve antes, porque entendeu que não era sobre estrutura, era sobre entrega. O que Deus está procurando hoje não é um show bem produzido, é um altar quebrantado. Ele procura corações rendidos, olhos sinceros, mãos limpas. E essa igreja, mesmo sendo minoria no mundo, é gloriosa no céu. Ela brilha nas trevas. Ela não se curva a César, nem aos desejos da carne. Ela vive para a eternidade. Se você está ouvindo essa mensagem e sente que algo está despertando dentro de você, não ignore. Pode ser o Espírito te chamando de volta à essência, ao lugar onde tudo começou, ao altar da obediência, ao fogo do primeiro amor. Escreva com fé nos comentários: Senhor, faz de mim parte da tua verdadeira igreja. Das igrejas de Apocalipse, da visita do Senhor às 7 igrejas, né? Todas tinham uma crítica do Senhor, né? Só uma que era a igreja, bem dizer assim, santa e mais pura, né? Que é a igreja de Filadélfia. E o Senhor dizia: sei que tens pouca força, ou seja, não tinha muita força, não tinha... porque é o que o Senhor falou lá, ó. Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônio, não curamos enfermos, não fizemos muita maravilha, né? Não vos conheço, a parte de mim vós que praticam iniquidade. Ou seja, a igreja de Filadélfia, pode ser que ela não conseguia fazer nada dessas coisas. Não expulsava demônio, não curava enfermo, mas era sincera de coração. Pregava a verdade, não distorcia a palavra de Deus, né? Auxiliava o seu próximo no ensino, e não só no ensino, no serviço de cuidado de alimentos ou de outros tipos de dons, que é mais louvável você ter os frutos do Espírito do que ter dons. Não que os dons não são necessários, irmãos, mas se você usar os dons de maneira correta e bíblica, sem manipular para tirar proveito, aí sim, mas o fruto é melhor do que os dons. Se andar na verdade, na justiça, sinceridade de coração, amor verdadeiro, paz de espírito com o próximo, com você mesmo, manter a paz e na comunhão, respeitar as pessoas, andar na verdade, andar na justiça, ser leal, ser fiel. Isso daí, você não tem tanta força, mas você tá ali, você não nega o nome do Senhor. Entendeu? Você não negar o nome do Senhor, a gente nega com as atitudes, não é só de boca. Não sirvo mais Cristo de boca. Não, tá, mas você, às vezes você fala: eu estou servindo a Cristo, tá, mas você tá traindo, tá enganando, tá mentindo, tá manipulando, tá distorcendo a palavra. Isso é negar o Senhor. Negar a palavra é negar o Senhor é a palavra em espírito, o verbo que você fez carne. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que ainda está em dúvida sobre onde deve congregar. A igreja verdadeira pode ser silenciosa aos ouvidos do mundo, mas sua intercessão estremece os céus. Ela não depende de aplausos, mas vive para a aprovação de Deus. Os seus joelhos tocam o chão, enquanto o coração se mantém no alto, firme no trono da graça. Ela é feita de homens e mulheres que entenderam que seguir a Cristo é um chamado diário de morte para o ego e vida para a vontade divina. Gente que prefere ser impopular do que infiel, que escolhe a cruz, mesmo quando a multidão escolhe a conveniência, que não corre atrás de cargos ou títulos, mas busca uma vida escondida em Deus. A Bíblia nos mostra que no fim dos tempos haveria muitos que usariam o nome de Jesus, fariam sinais, acabei de falar, mas seriam desconhecidos por ele. Em Mateus 7:23, Jesus afirma: é triste isso, Nunca né? vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
É duro ouvir isso, mas É necessário. duro, Porque a única segurança está em viver um evangelho que transforma Autêntico. de dentro para fora. Exatamente. Não é sobre o que os outros veem, é sobre o que Deus vê no íntimo. A verdadeira igreja não se sustenta por métodos humanos, mas por joelhos no chão e coração rendido. Ela não busca agradar algoritmos, mas ao Espírito Santo. E onde o Espírito está, há liberdade, arrependimento e glória. Quem faz parte dessa igreja entende que ela não é um lugar físico, mas um estado de santidade. Pode estar em grandes templos, pode estar em casas simples, pode estar debaixo de uma árvore. O que a valida é a presença de Deus entre os que o buscam com sinceridade. Muitos dizem, mas onde devo congregar então? A resposta não está em placas ou slogans, mas em frutos. Você está ouvindo a palavra que corrige ou apenas a que agrada? Está sendo ensinado a obedecer ou a apenas participar? Está sendo desafiado a ser como Cristo ou apenas entretido? Deus não nos chamou para sermos consumidores de fé, mas servos do reino. E onde há verdade, haverá confronto. Onde há vida, haverá renúncia. Onde há presença, haverá santidade. A igreja verdadeira é onde o pecado é vencido, o orgulho é quebrado e a cruz é exaltada. Lembrando que santidade não é perfeição, irmãos e irmãs. Santidade é você lutar contra o que é contrário à palavra de Deus. Tudo que é contrário. Você botar os princípios morais e bíblicos em prática e desarraigado do que é contrário da Bíblia. É você lutar contra o pecado, contra a sua carne. Não quer dizer que você não vai errar nunca, tá? Isso é santidade, você se santificar. Entendeu? É um processo. Que está em um lugar onde a verdade foi substituída por performance, talvez seja a hora de perguntar a Deus, é aqui que queres que eu esteja? Porque muitos permanecem por costume, por amizade, por medo de mudar. Mas seguir a Cristo é estar disposto a largar tudo, se for preciso, para viver a vontade do Pai. A igreja onde você está te leva a orar mais, te ensina a perdoar, a se arrepender, a buscar os céus, porque se ela não te aproxima de Deus, talvez esteja apenas te distraindo. Houve um tempo em que a igreja não tinha templos, nem liberdade. Era perseguida, escondida, mas poderosa, porque não havia distrações, só paixão, não havia interesses, só entrega. Hoje temos tudo, mas muitos perderam a essência. Deus está restaurando os altares esquecidos. Está levantando uma geração que não se corrompe, que não negocia princípios, que ama a verdade, mesmo quando ela dói, que prefere ser fiel a ser famoso, que prega o arrependimento e vive em santidade. Se você sente muitos estão aí, não que seja errado, tá, irmãos? Mas muitos estão aí no YouTube, famosão, mostrando seus feitos, falando das suas maravilhas, que ele é sábio, que faz... Os outros caladinho, humildezinho, né? Sem ir programas nenhum para poder ficar debatendo, né? E tá lá com a sua conduzido pelo Espírito, fazendo o que é agradável aos olhos do Senhor. Não é que não erra nunca, que não falha, mas quando você falha, outra coisa que tem que ser entendida, a gente falha, a gente fica triste e se quebranta aos pés do Senhor e confessa a nossa falha. A gente fica entristecido com a gente mesmo por ter falhado. Essa é a igreja verdadeira, é o arrependimento. Entendeu? O arrependimento, a conversão é todos os dias. A gente tem que ser, porque a gente erra às vezes no falar, não, algumas atitudes que a gente nem percebe, entendeu? Então, todos os dias é dia de arrependimento, né? De orar pedindo purificação pelos nossos pecados, pelo sangue de Cristo, né? Entendeu? Então é isso. E outra, e lembrando aqui que muitos das outras religiões sempre falam isso. Esses cristãos se acham melhores que os outros. Ninguém é melhor que ninguém, a gente não se acha melhor que ninguém, irmãos. Todos nós estamos no mesmo barco de pecaminosidade, precisando do sangue de Cristo, do sangue de Yahshua, precisando da regeneração, da conversão, do amor do Pai para nos perdoar. Entendeu? É porque a gente fala a verdade que muitos não querem ouvir. As religiões, a maioria não fala o que é correto, não confronta o que é errado.
Então, por isso, quando você confronta, você é taxado, você está se achando mais santo, melhor que os outros. Não tem nada a ver com isso. Mas vamos lá. Vou parar por aqui, tá bom, irmãos? Já tá bom, já senão vai ficar grande o vídeo, só falta um pouquinho. Tá bom? Compartilha o vídeo, deixa o like, badalha o sininho de todas. Bem-vindo a novos inscritos. E se inscreva quem não é inscrito, tá bom? Até o próximo vídeo. Fui, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amo todos vocês e em Cristo nosso Salvador. Que cubra de bênção vocês, de paz, de harmonia, de amor e de proteção, tá bom? Até o próximo. Fui.